Fala pessoal, nesse vídeo eu queria trazer para vocês a análise de 3 ações small caps que estão no meu radar e que poderiam fazer sentido numa carteira de investimentos de longo prazo. Não só pelos excelentes resultados que essas empresas vêm entregando em seus balanços, como também pelas suas dinâmicas de investimento, de crescimento e, acima de tudo, um padrão de qualidade que a gente percebe que é acima da média do mercado. Então, aliando qualidade, um valuation descontado e empresas com alto potencial de crescimento, você poderia trazer, de certa forma, uma maior rentabilidade para sua carteira de investimentos de longo prazo, até porque é muito mais fácil uma empresa small cap multiplicar o seu capital do que uma gigante do mercado. E muito além dos indicadores fundamentalistas, quero destacar para você pontos fundamentais para aprimorar o seu processo de análise. Quais são as vantagens competitivas dessas empresas, por que elas se encaixam bem em carteiras com viés mais previdenciário, tudo isso no detalhe, indo direto ao ponto para você não perder tempo desnecessariamente aqui nessa plataforma. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, peço que você deixe para nós qualquer tipo de comentário aqui embaixo. Isso é importante para impulsionar o vídeo na plataforma e me ajudar a alcançar a minha meta de 30 mil inscritos até o final do ano. Não está difícil, conto muito com a sua ajuda para isso. Começando por uma small cap do setor de telecom, um setor perene, afinal de contas não dá para ficar sem serviço de telefonia e sem internet. A empresa vem crescendo e prosperando muito na região sul do país. Pessoal, quem investiu nessa empresa nos últimos 6 meses já está com bom retorno. O retorno acumulado em 36%, fora os dividendos já anunciados. Nos indicadores fundamentalistas temos pontos importantes a destacar. O primeiro deles é que, apesar de ter se valorizado, a empresa ainda segue relativamente descontada, negociada a um preço-lucro de 8,9 vezes. Nós temos uma empresa que trabalha com a sua alavancagem bem controlada, com dívida líquida sobre EBITDA em 0,3 vezes, ou seja, vai sofrer pouco nesse cenário de Selic muito elevada, então vai passar com mais fôlego nesse cenário de aperto monetário. A empresa vem defendendo um ROI aceitável de 14%, porém o que mais chama a atenção aqui é o crescimento composto das receitas e dos lucros nos últimos 5 anos. Afinal de contas, a empresa entregou um crescimento composto de 44% das suas receitas e um crescimento de 37% dos seus lucros, trabalhando com margens elevadas para o setor. E como podemos ver, a empresa tem entregado um forte crescimento de lucros, saindo de 80 milhões de reais em 2021 para mais de 170 milhões de reais em 2024, mais do que dobrando esse lucro em apenas 3 anos. Ponto importante, estamos falando de uma empresa com valor de mercado de apenas 1,5 bilhões de reais, então realmente uma small cap. Tem uma boa liquidez para o pequeno investidor, negociando aqui 1,8 bilhões de reais por dia, e temos uma empresa que tem pagado também bons proventos com certa recorrência. Ela faz o repasse ali de 25% do seu lucro líquido ajustado, gerando dividend yield entre 6% e 7%. Vejam que, por mais que o payout seja baixo, o dinheiro que fica no caixa da empresa é bem reinvestido. Afinal de contas, o patrimônio líquido vem crescendo de maneira significativa nos últimos anos. Vejam que o valor patrimonial por ação sai de R$ 2,65 lá em 2021 para R$ 3,50 em 2025. Então veja que esse valor agregado no patrimônio líquido vai trazendo também uma apreciação para a ação, além dos dividendos que também são distribuídos nessa esteira. No modelo de negócios da Unifique, nós temos uma empresa mais voltada para o crescimento no interior dos estados da região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Pessoal, a empresa tem crescido forte, ampliado bastante seu market share, tanto pelo crescimento orgânico quanto pelo crescimento inorgânico, adquirindo concorrentes e expandindo as suas operações. Um ponto estratégico para analisar o crescimento da Unifique é entender que em 2022 ela saiu vencedora do leilão de 5G para a região do interior do Rio Grande do Sul. E ela vem crescendo bastante esse segmento de 5G e aproveitando também para agregar valor aos seus planos completos. Então a empresa busca vender o pacote completo e assim oferecer um serviço mais amplo por um baixo custo. É uma forma também de brigar com grandes concorrentes do setor, como é o caso da TIM e da Vivo. E vejam como a contratação de linhas móveis vem crescendo de forma acelerada. Isso também vem se refletindo nos resultados da empresa, já que, como podemos ver, a receita da companhia cresce de maneira bastante perene, vem fazendo a manutenção de um EBITDA elevado e defendendo um lucro líquido interessante também.
Pessoal, um grande ponto que tem chamado a atenção para a qualidade das operações da Unifique é que normalmente quando a empresa está crescendo de forma acelerada, ela tende a perder margem, né? Ela aumenta um pouco os custos e as despesas operacionais e isso consome um pouco das margens da companhia. Entretanto, a Unifique ela continua crescendo de forma acelerada, mas ainda fazendo a manutenção de uma margem muito elevada. Então nós temos aqui uma margem EBITDA na ordem de 50%. Essa é uma margem equiparável ao setor de transmissão de energia elétrica, que é um setor de baixo custo de operação. Então veja como a empresa tende a ser eficiente e lucrativa e o histórico de resultados dos últimos 5 anos nos mostra que a empresa tem capacidade de continuar gerando valor para os seus investidores. Então, se você comprou barato as ações da Unifique, não acho que é uma ação que você deveria pensar em vender. Pelo contrário, fazer a manutenção dessa ação na carteira, afinal de contas, a empresa tem entregado ótimos resultados. Pessoal, antes de partirmos para a próxima ação, é importante a gente entender um pouco aqui as dinâmicas das small caps. Estamos falando de empresas com a liquidez muito baixa, que normalmente o gringo ele não olha muito para essa empresa em cenários de normalidade, como estamos vivendo agora. Mas se tivermos mais à frente um mercado de alta, com cortes sucessivos na taxa básica de juros, uma economia mais organizada, nós poderíamos ter um fluxo entrante de capital estrangeiro, poderia trazer uma valorização acentuada dessas ações. Percebam vocês que o Ibov já vem acumulando alta de 36% nos últimos 5 anos. Ele vem subindo devagar, mas vem numa clara tendência de alta. Entretanto, quando a gente pega aqui o índice de small caps, a gente percebe que esse índice praticamente não andou. Então, se você quer procurar assimetrias maiores, o ideal é você olhar justamente para essa seara, né? Para as small caps, são empresas de baixa capitalização e nesse cenário mais volátil, o capital estrangeiro tende a não optar por essas ações. O reflexo disso é essa queda, né? Essa estabilidade no preço das small caps que são negociadas aqui dentro. E a próxima small cap que nós vamos analisar aqui é uma empresa do ramo industrial que tem entregado ótimos resultados, entretanto a sua cotação vem em queda abrupta no último ano, a queda aqui de 26%. E a Schulz é uma empresa do ramo industrial líder na produção de motobombas, compressores, é a maior rede de distribuição de compressores da América Latina com produtos com padrão de qualidade acima da média. Além disso, nós temos a Schulz Automotiva, que produz peças para veículos pesados, e aqui a empresa tem foco tanto em peças originais, com contratos de longo prazo com as principais montadoras do setor, principalmente para as máquinas do agronegócio e caminhões, e temos também atuação no aftermarket, né? Peças de reposição para as principais autopeças. Ponto importante da análise é que aproximadamente 25% da receita da Schulz vem do mercado externo. A empresa tem crescido essa fatia com filiais e armazéns tanto na América do Norte quanto na Europa e também até mesmo na China. E das 3 empresas que nós vamos analisar hoje, a Schulz me parece a mais descontada. Nós temos uma companhia negociando a um preço-lucro de 6,5 vezes, um P sobre VP em praticamente uma vez. Empresa trabalha sem dívida, pelo contrário, empresa caixa líquido, então a gente já percebe que também é uma empresa que vai sofrer muito pouco nesse cenário de Selic elevada. Nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu 8% em dividend yield, trabalha com margens ok para o setor, então o setor industrial normalmente vai ter margens um pouco mais apertadas. Entretanto, olhando para os indicadores de rentabilidade, nós temos aqui um ROI de quase 18% e um ROIC de 11%. Pessoal, bom crescimento tanto de receitas quanto de lucros nos últimos 5 anos. Quando a gente pega esse gráfico de lucros de longo prazo, nós nos deparamos com algo muito interessante. Nem mesmo nas piores crises que nós vivemos, né, como em 2008, 2009, 2016 ou 2020, em nenhum desses anos a empresa reportou prejuízo. Então, um alto nível de resiliência nos resultados. Percebam que os lucros ficaram bem lateralizados durante praticamente 10 anos e de 2018 em diante, com o crescimento do segmento automotivo, com investimento em pesquisa, novos produtos, tudo isso tem puxado para cima as receitas e também os lucros da companhia, saindo de um lucro de 40 milhões em 2017 e alcançando o patamar de 277 milhões em 2023. Então, quem carregou essa ação na carteira nos últimos 8 anos não está podendo reclamar de retorno, né? Pelo contrário, foi sim aqui um retorno monstruoso nos últimos 5 anos. Estamos falando de uma empresa com valor de mercado de apenas 1,5 bilhões de reais. A empresa bonificou bastante nos últimos anos, uma forma também de aumentar a liquidez dos papéis. E agora a empresa tem uma liquidez ok em 2,4 milhões de reais por dia.
Dois pontos importantes: é uma empresa bem mais volátil do que o mercado e não tem tag along nas suas ações preferenciais. Então, se você é um investidor um pouco mais conservador, talvez essa empresa não se encaixe bem na sua carteira de investimentos. Porém, um detalhe importante é que depois de toda essa queda nas Shoes no primeiro semestre de 2025, dois fundos de referência começaram a comprar pesado as ações. O primeiro deles é o fundo da Trígono Capital, que chegou a um total de quase 15% das ações preferenciais da Shoes, e mais recentemente tivemos também o Real Investor, lá do Serza Paiva, aumentando a posição para 10% das ações preferenciais. Então veja como esse pessoal está comprando bem pesado Shoes. Provavelmente eles devem estar enxergando aqui uma assimetria entre valor, uma empresa com capacidade de crescimento, uma certa distribuição de proventos, mas sendo negociada muito abaixo da sua média histórica de precificação. Sem dúvida, a Shoes poderia sim entregar um alto retorno a longo prazo, é uma empresa que eu venho acompanhando de perto. Quase inserimos ela no mapa de valor, estou esperando mais quedas, caso ocorram, é a empresa que vai entrar também para o mapa de valor aqui do canal. Lembrando que se você é assinante aqui do canal, tem esse vídeo com análise exclusiva da Shoes, pegando todos os pontos, os pontos de risco, as vantagens competitivas, explorando muito mais a tese de investimentos. Se fizer sentido, clica aqui, dá uma olhada, tenho certeza que o conteúdo vai enriquecer o seu processo de análise. Outro cara que comprou muitas ações da Shoes na baixa foi o nosso amigo Pissola, lá do canal Milionário Atrasado. Inclusive, ele trouxe um vídeo no canal dele explicando todo o racional por trás da compra das ações da Shoes, com análise bem aprofundada também. Estou fazendo essa chamada aqui, o cara é nosso amigo, fortalece bastante a nossa comunidade, se puderem, dê uma moral lá no canal dele. Por fim, a nossa última small cap é uma small cap do setor financeiro, atua no mercado de capitais e é conhecida pelo apelido de Mini BTG. Tem entregado ótimos resultados e pagado bons proventos. Pessoal, gosto muito das ações da BR Partners, é uma das minhas apostas para a retomada do mercado nos próximos anos. Isso porque esse banco trabalha com emissão de títulos privados de dívida, com fusões e aquisições, assessorias pré-IPO, gestão de fortunas, tudo isso tem muito mais a ver com uma economia aquecida. Afinal de contas, quem vai querer emitir títulos de dívida com uma Selic a 15% ao ano, que vai onerar muito o custo de capital. Então, quando essa Selic cair, teremos muitas instituições buscando aí crédito junto ao mercado, e é justamente nessa onda que o BR Partners pode surfar e entregar forte crescimento de receitas. Porém, um detalhe importante é que mesmo diante desse cenário adverso, com muita instabilidade econômica, ainda assim o BR Partners tem defendido bons números, pessoal. Temos aqui um ROI de quase 23%, um alto retorno sobre o patrimônio líquido, trabalhando também com a margem líquida de 33%, ou seja, é um banco de margens muito generosas, dificilmente é um banco que vai reportar prejuízo, e temos também um banco que continua crescendo receita. É verdade que ela meio que se estabilizou na comparação com os últimos trimestres, mas mesmo assim, considerando o cenário, foram bons resultados. Além disso, o banco tem angariado diversos prêmios e reconhecimentos. Isso é muito importante no mercado de capitais. Para você escolher um banco para estruturar suas operações, tem muito a ver com reputação. E o banco vem construindo isso no curto e médio prazo, inclusive conquistando prêmios até mesmo no cenário europeu. Nos últimos semestres, o banco tem ganhado muito mais liquidez, com as suas ADRs agora sendo negociadas na Nasdaq, e temos também um aumento da participação de investidores estrangeiros no float do banco. Pessoal, ponto importante aqui, vejam que em média, os bancos que atuam no mercado de capitais são negociados a um preço-lucro de 18 vezes lá fora. E hoje nós temos um banco entregando ótimos resultados, que paga bons dividendos, negociado a um PL projetado de apenas 7 vezes para 2026. Então o banco segue entregando crescimento de receitas, lucros, e temos um dividendo projetado aí na faixa de R$ 1,20 por ação para os próximos 12 meses. Lembrando que o banco paga em média 4 vezes ao ano, em média ali 30 centavos por trimestre em dividendos, e um banco que cria essa recorrência interessante, principalmente para você que está no mercado de baixa, na fase de acumulação, ver esses dividendos caindo com essa recorrência na carteira acaba estimulando, o carrego das ações, comprar ações ainda mais baratas nesse mercado de baixa, tudo que a gente busca para uma carteira com foco previdenciário. Então hoje o BR Partners é uma das maiores posições da minha carteira pessoal de investimentos, Eu vejo que o banco vem trazendo lucros interessantes mesmo nesse cenário com Selic elevada, com menor demanda pelo mercado de capitais, e fico imaginando o que ele pode entregar na próxima década, quando tivermos uma economia mais organizada, uma economia mais aquecida e uma maior demanda aí por IPOs. Então é uma aposta assim para minha carteira, tem já entregado aqui um bom retorno, bons resultados, tanto com valorização e dividendos, e estou esperando correções maiores. Isso mesmo, pessoal, queria comprar pelo menos abaixo de R$15 para reforçar a posição e fechar as 4.000 ações do BR Partners na minha carteira pessoal.
Bom, como puderam ver, trouxe para vocês 3 ações fora do radar, small caps que poderiam se beneficiar muito de uma virada de mercado, já estão com ótimos resultados, bons fundamentos para você estudar e possivelmente escolher uma delas para inserir em carteira para investimento a longo prazo. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos, a intenção é realmente trazer informação mais refinada para aprimorar o seu processo de análise, evitar que você cometa erros com seus investimentos, tornando você um investidor muito mais maduro e assertivo no mercado financeiro. Se eu te ajudei com essas informações, peço mais uma vez que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo, ativando o sininho para não perder novos vídeos e deixando o seu like. Pessoal, se você gosta do nosso trabalho e quer ter acesso a uma comunidade mais séria, considere também assinar por apenas R$ 4,99, ter acesso a vídeos exclusivos, a minha planilha pessoal com ações, preço teto para aportes e também a nossa comunidade no WhatsApp, que está crescendo bastante. Daqui a pouco as vagas vão acabar. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.